Fala galera, Eudes aqui falando. Vamos falar um pouco de química, assunto de hoje, para fechar o arco de soluções, inicialmente aqui com a diluição de soluções. A diluição, basicamente, na diluição, vamos adicionar solvente a uma solução, sem modificar a quantidade de soluto. Isto quer dizer que a quantidade de solvente e o volume da solução vão aumentar, enquanto a quantidade de soluto permanece igual. O que isso quer dizer? Que a gente vai dispersar a mesma quantidade de soluto, seja em gramas, em porcentagem, em mol, normalmente é em grama e em mol, por uma maior quantidade de dispersante, por uma maior quantidade de solvente. Então, por exemplo, se eu tiver 5 gramas dividido para 100 ml, são 50 gramas por litro, por exemplo. Mas se eu dispersar 5 gramas em 1 litro, já dá 5 gramas por litro. Ou seja, quando a gente pega a mesma massa de soluto e dispersa por um volume maior, a concentração sempre diminui. Então, podemos dizer aqui que a concentração é inversamente proporcional ao volume da solução, no caso da diluição. Então, sempre que se adicionar solvente à solução, o seu volume aumentará e a concentração vai diminuir por causa da relação da concentração. Beleza? Há um processo comum no dia a dia. Por exemplo, a gente pode adicionar água a algum produto de limpeza para torná-lo menos concentrado, ou seja, pegar um produto que a gente considera mais forte para determinado tipo de limpeza ou mais agressivo para as nossas mãos, para manusear, e simplesmente diluí-lo com água para enfraquecê-lo, por assim dizer. Então, entre aspas, enfraquecer uma solução é diluí-lo. Bom, aqui no caso, podemos falar da preparação de sucos a partir de pó ou concentrado industrializado. Então, se você pegar um refresco em pó e colocar pouca água, metade da jarra, por exemplo, esse suco vai ficar com um gosto mais forte, um sabor mais forte, visto que a quantidade de solvente, de água, é menor. Se você encher uma jarra inteira, terminar de completar com água, o suco vai ficar com um gosto mais fraco, ou a solução vai ficar menos concentrada. Basicamente, temos que lembrar que a, a concentração, em geral, aqui vai dizer gramas por litro, né, que é a concentração comum, em massa por volume, em gramas por litro, na verdade. Só que essa mesma relação é colocada em mol. Então, aqui está dizendo concentração comum, mas podia ser concentração molar, tá? Para relacionar na fórmula final. Cabe lembrar que a concentração comum é massa do soluto por volume de solução, isso vale para o início e para o final. E cabe ressaltar também que a massa do soluto não se altera. Então, tecnicamente, se a massa do soluto não se altera, a gente vai ter a seguinte relação para poder resolver os problemas de diluição. CI/VI é igual a CF/VF, na real. Ou seja, se você fizer a relação de massa, se você isolar M1 dentro das concentrações comuns, para achar o M1 eu tenho que multiplicar C1 vezes CI vezes VI. E no final também, para achar o M1 eu tenho que multiplicar CF vezes VF. Seria a mesma coisa em relação a mol, porque a concentração em mol por litro é número de mol pelo volume em litros. Então, o número de mol também não sofreria alteração, e dessa forma teríamos CI vezes VI igual a
MI vezes VI igual a MF vezes VF. Então, toda vez que vocês quiserem fazer cálculos com diluição, será esse o procedimento aqui. Concentração, qualquer uma, seja gramas por litro ou mol por litro, vezes volume inicial, igual a concentração final vezes volume final. Cabe lembrar que volume final não é a mesma coisa que volume adicionado ou volume evaporado, tá? Sim, a gente pode aumentar a concentração de uma solução fervendo ou evaporando a solução por meio de chama. Se isso acontecer, quem vai se evaporar é o solvente e a solução ficará mais concentrada. Mas, como eu dizia, a questão do volume adicionado ou do volume perdido é ΔV, é a variação de volume. E variação de volume é volume final menos volume inicial. Então, se o ΔV for positivo, houve uma diluição, ou seja, adição de solvente. Se ΔV for negativo, a solução está se concentrando, ou seja, estamos tendo o líquido se evaporando. Aqui o exercício resolvido, para a gente poder comentar. Ao diluir 100 ml de uma solução igual a 15 gramas por litro e volume final de 150 ml, qual será a nova concentração? No caso da resolução, nós temos a fórmula padrão de diluição, CIVI, CFVF. A concentração inicial é 15 gramas por litro. No caso da fórmula da diluição, não é necessário transformar para litro, como seria o padrão, porque eu tenho o volume dos dois lados da equação. Como o volume não é a letra principal, não é a variável que se quer saber, então os dois volumes que apareceram estão em ml. Então, o ml que aparecer no volume final vai cortar com o inicial. Então, nessa fórmula aqui, não é necessária a transformação. Vai ficar 15 vezes 100, são 1.500, e o volume final é de 150 ml. Então, eu vou dividir 1.500 por 150, 10 gramas por litro. Bom, então a gente acabou de ver que a questão de diluição de soluções nada mais é do que a operação de adicionar solvente ou se permitir que o solvente se evapore, para que a concentração de soluto que a concentração mude, mas a concentração muda de acordo com a mudança no solvente, ou no caso, no volume de solução. No caso da mistura de soluções, não será bem assim. Na mistura de soluções, nós teremos, de fato, duas soluções se misturando. O volume final vai aumentar, mas ambas contribuem com quantidade de soluto. Isto quer dizer que a quantidade de soluto final sofrerá alteração, a depender da natureza dos solutos envolvidos. É isso que vamos discutir nessa parte aqui do vídeo. A primeira mistura de solução é se o soluto das duas soluções for exatamente o mesmo. Dá para fazer por dedução, mas tem uma expressão que simplifica um pouco mais. Por exemplo, se a gente tiver duas soluções, ambas do mesmo soluto, a gente pode utilizar aquela questão da dedução pela diluição. Por quê? Porque nós vamos adicionar a quantidade do primeiro soluto mais do soluto da primeira solução, mais a quantidade do soluto da segunda solução, e isso vai quantificar o soluto da terceira solução, ou solução final, que é a mistura. Mas, por exemplo, se eu tiver concentração comum, quem determina a quantidade de soluto? É a massa. Então, quem é a massa do soluto? C1 vezes V1. Quem é a massa do segundo soluto? C2 vezes V2. Quem é a massa da solução final? CF vezes VF. A mesma coisa pode ser utilizada para a unidade mol.
Se a concentração tiver em mol por litro, quem determina a quantidade de matéria da minha solução é o mol. E como é que eu acho o mol dentro da molaridade? Mol é mol por litro vezes volume. Então, o mol da primeira solução, M1 vezes V1, o mol da segunda solução, M2 vezes V2, e o mol da mistura de soluções, MF vezes VE. Isso se forem, obviamente, duas soluções se misturando. Se forem três, vai ter um C3V3 ou o M3V3, mas normalmente são duas. Então, por exemplo, qual é a molaridade? No caso aqui foi feito com a molaridade, tá? Podia ser feito com gramas por litro. Qual a molaridade de uma solução de NaOH formada pela mistura de 60 ml de solução a 5 mol por litro? Então, aqui a gente tem as informações da primeira solução com 300 ml de solução a 2 mol por litro. Então, quando a gente multiplica a molaridade vezes o volume, estamos perto de achar a massa, no caso. No caso, eu tenho M1 vezes V1, que é 5 vezes 60, são 300. M2 vezes V2, perdão, isso. M2 vezes V2 é 300 vezes 2, 600. O volume final, que eu não comentei ainda, ele é bastante fácil de se encontrar. O volume final é só somar os volumes das duas soluções. Então, se a primeira solução ela tem 60 ml e a segunda solução tem 300 ml, naturalmente teremos 360 ml de solução. É bem tranquilo. Lembrando, se todos os volumes estiverem em ml, não é necessário fazer a conversão para litros. Agora, se a maioria tiver em litro e um tiver em ml, aí converte. Continuando. Então, aqui a gente vai ter 600 mais 300, 900. 360 está multiplicando a variável, vai passar dividindo. Então, a molaridade final é 2,5 mol do soluto. Cabe ressaltar aqui que podia se perguntar também, tecnicamente, a molaridade dos íons do meu soluto, embora não seja comum isso ser perguntado nessa modalidade aqui, quando eu tenho o mesmo soluto. Nesse caso aqui não vai fazer diferença, porque um mol de NaOH produz um mol de sódio e um mol de hidroxila. Então, essa concentração final de 2,5 mol por litro se aplicaria também aos dois íons. Mas, por exemplo, se fosse hidróxido de alumínio, por exemplo, se ele perguntasse a molaridade da solução se ele perguntasse a molaridade do íon alumínio 3+, ou da hidroxila, que seja. Se fosse hidróxido de alumínio, eu teria 3 hidroxilas para cada mol do composto. E se no final fosse 2,5 e fosse perguntando a concentração de OH, daria 7,5, 3 vezes o valor do original, tá? Mas, de novo, isso vai de cada um, vai de cada problema. O padrão é fazer pela substância original. Mas se pedir do íon, já sabe. Tem que pegar e fazer a separação iônica ou a ionização, se for um ácido, para saber a proporção entre o mol por litro da substância original e a proporção entre isso e o mol por litro do íon em questão. Bom, uma observação importante sobre essa mistura de soluções com o mesmo soluto é que a molaridade final ela não pode ser menor do que um dos extremos. Então, o menor extremo aqui é 2 mol por litro, que é o da segunda solução. A molaridade ela tem que ser maior do que esse extremo aqui e menor do que esse extremo aqui. Ou seja, se a primeira solução tem 5 mol por litro
e a segunda tem 2 mol por litro, significa dizer que a molaridade final da mistura tem que ser intermediária aos dois valores, ou seja, tem que ficar entre eles. Não precisa ficar exatamente no meio dos dois. Exatamente. Apenas qualquer valor entre os dois. Podia ser 4, 3, 2,5, como foi. Qualquer valor entre os dois está servindo. Se você encontrar mais de 5 mol por litro ou menos de 2 mol por litro, o cálculo com certeza estará errado. Segundo tipo de cálculo, solutos diferentes que reagem entre si. Então, aqui acontece o seguinte: as substâncias que compõem a mistura, os solutos em questão, eles vão reagir nesse caso aqui. Ou seja, a solução do primeiro soluto vai alcançar o segundo e vai haver uma reação química. Nesse momento, nós precisamos obedecer à proporção estequiométrica. Isso quer dizer que provavelmente haverá um balanceamento entre as reações. Tá? E se não tiver balanceado, a gente mesmo faz o balanceamento. Por exemplo, se eu tiver uma reação de neutralização entre HCl e NaOH, haverá a formação de NaCl e H2O. No ponto final, que é o ponto de equilíbrio, tá? Em relação aos solutos, quando a gente vai fazer a reação química, existe um ponto de equilíbrio entre as duas soluções. Por que ponto de equilíbrio? Porque existe um limite estequiométrico para a reação. Então, se um dos dois tiver menos quantidade, ele vai ser o reagente limitante. E aí vai esgotar ou totalmente o ácido ou totalmente a base. Nesse caso aqui, a gente diz que no ponto final, o número de mol do ácido e o da base se equilibram, e obedecendo, obviamente, à proporção estequiométrica. Então, por exemplo, na primeira reação, todos têm 1 mol, a reação já nasceu balanceada, então é que eu posso dizer que o número de mol do ácido tem que ser igual ao da base. Não vai acontecer exatamente a mesma coisa com relação à segunda reação, porque no balanceamento eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, e 2 mol de KOH. Então, a ideia aqui é o equilíbrio entre o número de hidrogênio do ácido e o número de hidroxilas de OH da base, visto que a água ela é formada de H e OH. Então, no caso aqui, eu tenho 2 mol de OH e 1 mol de hidrogênio. Então, no caso, no ponto final, para efeito de cálculo, a gente vai utilizar 2N do ácido, para equilibrar a quantidade molar aqui. Então, vai ficar 2MaVa igual MbVb. Tecnicamente, então, a gente pode utilizar esse raciocínio resumido nesta fórmula aqui. Então, é parecido com concentração. Molaridade do ácido vezes volume do ácido, X do ácido. Esse X do ácido é o número de hidrogênio presente. Aqui vamos ter Mb vezes Vb vezes Xb. E Xb, no caso, tudo que é B vem da base, M de molaridade, V de volume, e o X, no caso, o número de OH presente, no caso, da base. Então, ficou 2N do ácido, porque o ácido original tem 2 hidrogênios. Então, esse 2 aqui na frente é da quantidade de ácidos presentes já na fórmula, tá? da estrutura, e não o número da frente especificamente. E o KOH aqui só tinha uma hidroxila. Bom, vamos ao nosso exemplo aqui de referência. Nós juntamos 300 ml de ácido clorídrico, 0,4 mol por litro, com 200 ml de NaOH, 0,6 mol por litro. Bom, podemos tentar verificar
tem algumas perguntas a serem feitas. Uma das perguntas é tentar se descobrir qual seria o volume final de um deles, que seria o volume da titulação. Não é o caso aqui, então outras perguntas podem ser feitas, tais como molaridades da solução final. Se está perguntando molaridade da solução final, existe a possibilidade de ter sobra de hidrogênio ou sobra de hidroxila. Caso isso aconteça, haverá molaridade do ácido e da base. Caso a quantidade de hidrogênio e hidroxila seja exatamente a mesma, não haverá molaridade do ácido nem da base, só do sal, porque existe a formação salina. Bom, montando a reação química aqui, HCl com NaOH produz um mol de NaCl com um mol de água. Eu tenho 300 ml do primeiro, 200 ml do segundo. E eles têm molaridades diferentes. Bom, a questão é, para calcular a molaridade final do ácido ou da base, no momento em que se misturam, significa o seguinte, que eu tenho que multiplicar volume por concentração, para achar o número de mol verdadeiro de cada um. Lembrando que é 0,4, no HCl é 0,4 mol por litro, ou 0,4 mol por 1.000 ml. Então, para 300 ml, eu vou ter X quantidade de mol. Então, eu tenho 0,12 mol de HCl. No caso do NaOH, eu tenho 0,6 mol por litro, que é a mesma coisa que dizer 0,6 mol para 1.000 ml. E aí, X vai estar para 200 ml. Tecnicamente, a gente vai ter 0,12 mol também. Aí é que está. A quantidade de ácido é a mesma quantidade de base. Nesse caso, não haverá molaridade final. Se perguntar molaridade inicial, já tem. Aqui, ó, 0,4 e 0,6. Inicial significa antes de misturar. E final significa após a mistura ter sido feita. Normalmente, quando o cálculo é feito, quando o número de mol ele é programado para ser certinho, todo o ácido consome toda a base. Não tem sobra, não tem excesso, não tem nada disso. Tanto é que está provado aqui. O número de mol do ácido é o mesmo número de mol da base. Quer dizer que todo o HCl vai consumir todo o NaOH. Não vai sobrar nem nada de ácido, nem nada de base. Então, no final do ácido e da base, vai ter 0 mol e 0 mol, após a reação se completar. Se eu tenho 0 mol, 0 dividido por qualquer volume é 0. E, nesse caso, o volume final da solução seria 500 ml, já que é 300 de um com 200 de outro, nesse caso aqui. E, no caso, a molaridade do sal, que é uma das coisas mais comuns de se perguntar, é apenas o quê? Verificar na fórmula clássica de mol por litro. Mol por litro é quem? Número de mols pelo volume em litros. Como eu acabei de falar, são meio litro de solução, 500 ml. E de onde saiu esse 0,12 mol de sal? Da reação química. Porque a reação química ela é medida tanto em concentração quanto em número de mol. E essa reação química aqui, particularmente, ela está toda de 1 para 1. Ou seja, já nasceu balanceado e todas as substâncias têm 1 mol, cada uma. Então, se eu tiver 0,12 mol de ácido e 0,12 mol de base, a estequiometria delas já está de 1 para 1. Então, automaticamente, eu tenho que ter 0,12 mol de sal e 0,12 mol de água, tecnicamente. Nesse caso aqui, eu vou ter 0,12 mol de sal por 0,5 litros. Então, a molaridade do sal
é 0,24 mol por litro de sal formado. Então, recapitulando, se a questão tivesse focada em saber o volume final do ácido ou o volume final de base que sobrou, não deveriam vir os dois volumes, tá? Apenas um deles. Então, essa questão de mistura de soluções com reação química vier com os dois volumes, o que dá para tentar perguntar? Molaridade final do ácido, caso só... Aí, no caso, tem que tomar um cuidado. Aí, no caso, é a diferença entre a quantidade de ácido e base. Ou seja, se o mol... Você vai tentar achar a quantidade de mol. Se a quantidade de mol do ácido for maior que a da base, vai sobrar. Aí você faz a diferença e aí você pega a quantidade de ácido que sobrar e divide pelo volume total. Por exemplo, se aqui fosse 0,2 de ácido e 0,12 de base, essa sobra daria 0,08 a favor do ácido. Aí vocês pegariam esse valor, 0,08, e dividiriam por meio, para achar a molaridade final do ácido. Caso sobrasse, caso a diferença existisse, não deu diferença, deu a mesma coisa, a favor do ácido. Mesma coisa a favor da base, o que também não aconteceu. Se o número de mol de ácido e base for o mesmo, não tem molaridade final nem para o ácido nem para a base, vai ser tudo convertido no sal. E a molaridade do sal é só verificar a estequiometria. Então, o ácido deu 0,12 e a base também, aí verifica na estequiometria da reação. Porque, por exemplo, se fosse 2 NaCl, seria o dobro, por exemplo, do ácido. Aí ficaria 0,24 mol. Tem que usar a estequiometria aqui para fazer, para calcular. Fora isso, se eles derem 2 volumes para vocês, uma das concentrações ficará faltando para utilizar essa fórmula aqui de cima. Então, por exemplo, o HCl tem um hidrogênio e o NaOH tem um hidroxila, então ficaria 1 e 1. Porém, poderia se perguntar, por exemplo, qual seria a concentração final de ácido. Poderia não dar essa informação aqui. Então, em resumo, se faltar uma concentração ou um dos volumes, essa fórmula aqui será útil. Caso as duas concentrações e os dois volumes tenham sido fornecidos, aí as perguntas vão girar em torno da molaridade final em relação ao ácido ou à base, caso o número de mol no final de ácido e base sejam diferentes. Se forem, aí no caso você faz a diferença e faz a molaridade, e já adianto que não dá para fazer no mesmo exercício ácido e base. Porque se um tiver mais quantidade do que o outro, se o ácido tiver mais quantidade de mol, é só a molaridade dele no final que vai importar. E no caso da base, mesma coisa. E no caso do sal, sempre, de acordo com a estequiometria da reação. E se a quantidade de ácido e base for a mesma, só dá para fazer a molaridade final do sal. Então é isso aí, espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima.